Bom, pessoal, como todos já sabem, né, nosso encontro, pelo menos durante esse período de quarentena, vai ser assim de forma virtual. É uma novidade para todo mundo. Confesso que eu também não estou acostumado a fazer esse tipo de aula. É muito estranho, na realidade, não ter a troca aí de informações, de dúvidas com vocês. Mas é a maneira que a gente encontrou para poder passar esse período. Eu espero que todo mundo esteja bem em casa, respeitando de fato a quarentena para que nós voltemos o quanto antes para a nossa rotina normalizada, né? A gente sabe que essa doença, o Covid-19, o coronavírus, é, ele se espalha muito rápido, então são medidas necessárias que é preciso tomar, né? Eu passei para vocês algumas atividades nas últimas semanas que compreendia aí os 15 dias do primeiro período de suspensão, né? Mas agora que a gente vai ficar por mais um mês, pelo menos até maio, eu vou me propor a fazer essas videoaulas para vocês, para que a gente possa mediar um pouco dos conteúdos que a gente ia conversar aí com vocês, né, nesse primeiro bimestre. Basicamente o primeiro, o segundo e o terceiro capítulo do livro, né? A gente já começou a trabalhar, já tinha parado se eu não me engano, na metade do segundo capítulo, não é? Já tinha falado sobre reforma protestante e estávamos falando um pouco sobre absolutismo quando a gente precisou suspender as aulas, né? Bom, para começar, eu queria conversar com vocês um pouco de uma revisão do que a gente já fez, já falou, já conversou, sobretudo no mês de fevereiro, baseado nas avaliações, né? Eu já corrigi as avaliações de vocês, tá aqui as notas, e é justamente baseado nessas avaliações que eu quero retomar um pouco das observações do conteúdo que a gente trabalhou nesse primeiro momento, certo? A gente trabalhou o capítulo 1, que é a formação dos estados modernos, lá por volta do século 13, 14, 15, né? E as motivações que levam à criação do Estado moderno, né? A gente acabou definindo o Estado moderno, né? Não sei se vocês lembram, como os países que vão nascer na Europa exatamente nesse período: Portugal, Espanha, França, Inglaterra. Só que para a gente entender isso, foi necessário a gente pensar um pouco como é que a Europa se organizava antes desse período, né? E a gente falou dos feudos e do sistema feudal e como é que se estruturava essa população europeia socialmente, economicamente e politicamente falando. E aí, uma das informações, né, que a gente passou para vocês foi que em um dado momento o sistema feudal ele passou a entrar em crise. E é aí onde a gente começa a pensar essa transição do sistema feudal, né, desse modo de organização feudal para o sistema, para os estados modernos. Alguns autores, inclusive, preferem chamar de período pré-capitalista, né? Mas aí é uma definição que a gente não vai discutir nesse vídeo hoje, para facilitar. Como é um vídeo de revisão, eu queria conversar com vocês especificamente o que a gente já falou em sala de aula. Vocês, espero eu, né, que vocês tenham anotado no caderno. Eu acredito que sim, eu vi vocês fazendo isso e discutindo bastante na sala. Então é mais um vídeo de revisão para a gente poder não perder o fio da meada, tá bom? Primeira coisa, o que é que faz o sistema feudal, essa estrutura de feudos, começar a entrar em decadência? Para entender isso, é necessário a gente compreender que o feudalismo era uma estrutura política, econômica e social em que havia, portanto, um território, né, uma terra, onde quem era dono, quem era o chefe, né, o grande responsável por governar essa terra, o feudo, era o senhor feudal. E dentro do feudo existiam os trabalhadores, que a gente chamou de servos, certo? Então eram essas relações que aconteciam dentro do feudo. E cada território dentro dessa Europa, que ainda nem se chamava Europa na realidade, se chamava cristandade, segundo um historiador chamado Jacques Legoff,
a gente vai pensar que existiam vários feudos e vários governantes, cada feudo tinha uma estrutura política muito própria, por isso que a gente chamou esse período de um governo descentralizado, né? Até que nós chegamos lá por volta do século XI, onde começam a surgir as chamadas cruzadas, né? Essas cruzadas atenderam a uma solicitação da Igreja Católica, que era a instituição que de alguma maneira unia essa Europa nesse momento, a formar exércitos para expulsar os muçulmanos da chamada Terra Santa, certo? E foi esse processo de cruzadas que a gente pode dizer que iniciou um processo de transformação da estrutura europeia. Por quê? Quando os cruzados passaram a ir até o Oriente para tentar expulsar os muçulmanos daquele território, nós começamos a perceber que também vai haver trocas culturais e comerciais, além da conquista de novas terras, possibilitando aí o aumento da produção. E é justamente com essas trocas comerciais, com o aumento da produção, que nós vamos ver se fortalecer essa característica que vai ser muito, eu diria, reduzida durante o período do feudalismo, que é o comércio. São justamente as atividades comerciais que vai fazer com que essa Europa, nesse momento, comece a se transformar e as trocas entre as pessoas, as idas e as vindas entre as pessoas e entre os produtos vão, de alguma maneira, estabelecer outros tipos de relações nessa Europa, né? Eu até falei para vocês que a partir do momento que nós temos excedentes, o que são os excedentes, né? São aqueles produtos que vão sobrar, né? Você consumiu tudo dentro do feudo e sobrou. E aí vão ser vendidos, vão ser trocados dentro de estruturas que vão começar a ser bastante comuns naquele momento, que são as feiras. Então as feiras vão se espalhar pela Europa. Primeiramente, as feiras vão ficar perto dos castelos, né, os chamados burgos. Inclusive os feirantes vão ser conhecidos como burgueses. Daí que começa a surgir essa nova classe social nesse momento. E a partir do momento que a aglomeração de pessoas dentro dessas feiras vai aumentando ao redor do castelo, nós começamos a perceber um crescimento populacional nessa região, fazendo com que esses muros do castelo passem a cada vez mais a agregar mais pessoas, gerando consequentemente aí não é nem criação, mas o aumento, e a gente pode falar também da formação de algumas cidades, né? Então a primeira característica que a gente está vendo aí por volta do século XII, né, é justamente o reflorescimento comercial e o reflorescimento urbano, né? Tanto é que uma das características mais faladas no feudalismo é que a grande maioria das pessoas viviam no meio rural. E aí a gente começa a ver uma transição da importância das cidades novamente na moradia, para a moradia e para a sobrevivência das pessoas. Até que a gente tem, a partir daí, um boom comercial mesmo, uma série de rotas comerciais vão começar a acontecer com o Oriente. Duas cidades, entre outras, né, mas duas cidades vão se destacar, são cidades italianas, Gênova e Veneza, vão se destacar nessas trocas comerciais, comercializando produtos que vão fazer muito sucesso na Europa vindo do Oriente, que são as chamadas especiarias, né, basicamente temperos, que a gente até já conversou sobre eles. No entanto, com o passar do tempo, nós passamos a observar que essas trocas comerciais elas vão de alguma maneira gerar alguns problemas. Por exemplo, no século XIV nós vimos o desenvolvimento de uma crise, né? Uma crise que inclusive vai ter muita relação, se a gente for parar para pensar, com a pandemia que a gente vive hoje, devido à conexão, à grande conexão que nós temos para a questão de se espalhar, contaminar muito mais gente pela facilidade de trocas que nós temos hoje em dia, né?
que é a peste negra, né, ou peste bubônica, peste que era transmitida pelos ratos que vinham no navio e andavam aí pelas ruas europeias. Importante dizer que a noção de higiene era completamente diferente com a que a gente entende hoje. Na realidade, as ruas eram bem sujas, né? Então a proliferação desses ratos era muito comum. Então a peste negra acabou se espalhando muito rapidamente na Europa, matou cerca de 1/3 da população europeia. Isso impactou diretamente no processo produtivo, porque diminuiu a quantidade de mão de obra na produção. Você também tem um problema de como é que eu posso dizer? De cansaço da terra, fazendo com que também a produção ela perdesse vigor, eu diria, né? E isso faz com que falte alimento. Quando se falta alimento, ocorre o quê? Fome. E quando ocorre fome, ocorre também revoltas. Então, a partir desse momento, nós vemos uma crise generalizada na Europa, gerando uma série de revoltas. Uma talvez das mais conhecidas foram as Jacqueries na França, que foram revoltas camponesas. E além disso, você ainda tem uma outra questão, que é a famosa Guerra dos 100 Anos, uma guerra entre França e Inglaterra, que vai durar um pouco mais de 100 anos na realidade, né, que também vai impactar diretamente na desorganização e na crise generalizada da Europa. Bom, tudo isso, pessoal, é para que a gente tente entender qual é a configuração política que vai se formar a partir de então para o nascimento do chamado Estado moderno. Veja bem, nós tínhamos uma determinada elite. Quem era elite? Eram os nobres. E quem eram os nobres? Os donos de terra, os donos de feudo. No entanto, sempre existiram mais nobres mais poderosos e menos poderosos, né? E a ideia de rei, ela continuou sempre, na verdade, nunca deixou de existir. Então, em um determinado momento, tentando preservar os privilégios que eles tinham, muitos desses nobres se uniram em torno de um outro mais poderoso para que essas revoltas, essas crises pudessem ser sanadas. É a partir desse momento que nós temos um acordo entre a nobreza para fazer com que essa pessoa mais poderosa, esse rei mais poderoso, pudesse controlar estas situações de crise que viviam, certo? É a partir daí que nós temos um estabelecimento de um acordo em que, para preservar os privilégios já existentes, e quais eram os privilégios já existentes? O direito à terra, que eles tinham, e o direito de exploração, né? O direito de cobrar do mais pobre essa exploração. Se uniram em torno desse rei mais poderoso para manter os seus privilégios e justamente tentar manter o status quo, né? Essa ideia de padrão e status social que tinham durante muito tempo. É a partir desse momento que nós vimos a origem do Estado moderno, um Estado que vai se adaptar para poder resguardar em um momento de crise os direitos dessa elite. Beleza, pessoal? É a partir daí que nós vamos ver uma série de consequências que vai ser gerada com a formação dos estados modernos. Uma delas, que vai iniciar inclusive com Portugal, certo? Que é o primeiro estado moderno a existir, são as grandes navegações. E aí uma das perguntas da prova que eu coloquei para vocês foi por que Portugal se tornou pioneiro nas chamadas grandes navegações. E aí nós temos uma série de respostas. Primeiramente, foi Portugal que enfrentou as primeiras crises internas. E qual era a crise interna que Portugal enfrentava? Era a expulsão dos muçulmanos da chamada Península Ibérica. A partir daí, Portugal também resolveu uma crise diplomática, que foi o estabelecimento de fato de quem seria
o rei de Portugal, a chamada Revolução de Avis. Estabelecendo isso, Portugal tinha uma vantagem geográfica, ficava perto do Oceano Atlântico e desejava criar rotas comerciais para o Oriente a fim de se conquistar as especiarias. Porém, tinha um problema que o impedia, que era a concorrência com as cidades italianas Gênova e Veneza, até que houve a conquista de Constantinopla, que era um ponto que intermediava a Europa com a Ásia, que necessitou que Portugal, de alguma maneira, conquistasse ou descobrisse, melhor falando, novas rotas comerciais para se chegar onde? Às Índias. Foi aí que houve um incentivo, inclusive com a ideia de incentivo da burguesia portuguesa, para que houvesse investimento da coroa para se poder se expandir ao mar e criar essas rotas comerciais. É com isso que se inicia na realidade as grandes navegações, o processo que vai circundando a África, conquistando e produzindo o que a gente chama de colônias, né? E nesse processo Portugal vai adquirindo especiarias, vai adquirindo metais preciosos e vai iniciando um processo que vai ser muito comum a partir desse período, a partir do século XV, que é a comercialização em níveis nunca antes vistos de pessoas escravizadas, que são os negros africanos, certo? E a partir daí, a partir desse momento, que também nós temos a chegada de Portugal à região que depois, posteriormente, vai ser o Brasil, certo? Bom, basicamente era isso que eu queria conversar com vocês nesse momento. Eu sei que o vídeo ficou grande, mas é porque essas informações elas são bem complexas, né? Eu tentei resumir aqui algumas coisas que a gente viu em praticamente um mês de aula. Então gostaria que vocês assistissem, se pudessem colocassem, escrevessem dúvidas ou não entendimento, não entendi isso, professor, para depois a gente tentar sanar essas dúvidas através de um outro vídeo, através de outros mecanismos aí que a gente vai tentar estabelecer ao longo dessa quarentena, ok? Então até a próxima, pessoal.